Bom, então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar hoje um pouco sobre formas e apresentação dos medicamentos, né? Falamos das vias e agora a gente vai falar um pouco como as fórmulas, os medicamentos, né, as fórmulas farmacêuticas, elas podem se apresentar, né? Então a gente tem, por exemplo, os comprimidos, que podem ser sucados, né, divididos. Geralmente ele é da coloração branca e não possui brilho. Esses sucos eles são importantes muita gente para a gente fracionar as drogas, né, dependendo da performance da posologia que a gente quer adicionar. Nós temos também os comprimidos revestidos. Geralmente eles não possuem sucos de corte, possuem brilho devido à camada de revestimento para cor e proteção. Geralmente esses comprimidos eles têm uma performance melhor, podem ser comprimidos que a gente pode estar prescrevendo de ação rápida ou de ação prolongada. Então, geralmente eles não podem ser fracionados, não tem esses sucos, para justamente o comprimido ter a performance tecnológica de absorção, né? Temos também as drágeas, que as drágeas geralmente possuem núcleo, ou seja, são medicamentos extremamente redondos, brilhantes, tem essa camada de revestimento. Geralmente essa camada elas vão camuflar as propriedades organolépticas que a gente já falou. Geralmente são drogas que têm um gosto mais amargo e para serem mais palatáveis, elas são revestidas por uma camada, né, de glicose, né, de açúcar, para justamente ter essa melhor palatabilidade. E temos também as cápsulas, que podem ser de invólucro duro ou mole, com encaixe ou não, possui formas variáveis e não pode ser aberta, né? Muita gente às vezes faz isso, né? Às vezes não consegue deglutir a medicação e acha que tirando, né, rompendo a cápsula e colocando misturada na água, vai ter o mesmo efeito. Não tem, porque essas cápsulas elas são criadas, elas possuem uma tecnologia para que elas sejam liberadas em alguma parte do trato gastrointestinal. Então, dependendo do tipo do medicamento, ele pode ter essa performance de apresentação. Temos também as pastilhas, que são formas sólidas destinadas a se desenvolverem lentamente na boca, constituída por grande quantidade de açúcar e mucilagens. Essas mucilagens, né, essa proteção que elas têm é para favorecer o ato de fazer a sucção e elas serem dissolvidas geralmente na cavidade oral. E muitas vezes essas mucilagens, né, esse componente é onde vai estar o princípio ativo do medicamento. Então, as pastilhas, dependendo de caso, a gente utiliza bastante, né? Por exemplo, para pacientes que são portadores de aftas constantes, né? Pacientes que têm amidalite, as pastilhas são bastante utilizadas. Temos também o elixir, que aí a gente já vai ver que é uma solução que, além do soluto, contém 20% de álcool. Então, para alguns medicamentos, por exemplo, os corticóides, os elixir são bem empregados. Temos também para a cavidade oral especificamente, né, ou também para a pele, mas geralmente cavidade oral, tem o gel, que é uma forma semissólida, coloide, geralmente bem biocompatível para as mucosas, que proporciona pouca penetração na pele e não deixa resíduos. O creme também é uma forma semissólida, possui consistência macia e mais aquosa, com boa penetração na pele e boa espalhabilidade e hidratação. Os cremes eles são mais usados na região perioral, principalmente no vermelhão do lábio e nessa área mais periférica da região da boca, né? Da abertura da boca. Então é bastante utilizado os cremes, né? Tanto para proteção da luz dos raios ultravioletas, por exemplo, né? Para algumas ulcerações na região do lábio e para algumas alterações de agente viral, principalmente o herpes, né? Os cremes antivirais são bastante utilizados por ter essa característica, né? Temos as pomadas, que possuem forma semissólida, de consistência macia e oleosa,
proporcionando pouca penetração na pele e tem pouca espalhabilidade, mas o interessante é que elas criam uma película, muitas vezes nas aftas, nas ulcerações, nas lesões cortocontusas, as pomadas elas são mais bem aplicadas por criar essa película e protege aquela área, né? Apesar delas terem pouca penetração na pele, mas elas podem ser utilizadas também preferencialmente na região do vermelhão do lábio e região perioral. Temos também as suspensões, que são as misturas não homogêneas de uma determinada substância sólida em um líquido, em que a parte sólida fica suspensa na líquida. E geralmente essas suspensões elas devem ser agitadas, misturadas. São geralmente os antibióticos na apresentação líquida, que geralmente as crianças fazem muito uso, né? Geralmente são na forma de suspensão, onde tem o pó para ser misturado com o líquido, geralmente água potável, água filtrada. Temos os xaropes, também muito utilizado em pediatria e para bochechos também. É uma solução que contém um soluto e um solvente e 2/3 de açúcar. Na cavidade oral, os xaropes eles são muito vinculados, por exemplo, aos antifúngicos, porque geralmente os xaropes eles têm uma apresentação também mais palatável. Então, geralmente os pacientes fazem o bochecho e podem engolir. Então, tem alguns antifúngicos que funcionam dessa forma, nessa modalidade de xarope. Ou então, na medicina, é utilizado muito para a parte da pneumologia, né? Por conta da tosse, bronquites, mas por esse sentido também. Mas na cavidade oral a gente tem os antifúngicos que a gente utiliza bastante nessa apresentação de xarope. Por conta que a gente consegue deglutir. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode perguntar. Eu não entendi muito bem a diferença entre creme e gel. Por que, muitas vezes, o medicamento está na forma de gel e de creme? É o veículo. Por exemplo, o creme ele tem uma consistência mais pegajosa, né? O gel ele já tem uma apresentação mais fluida, pode ser absorvida, né? E ele é mais semissólido quando comparado com os cremes. E também o gel ele é mais biocompatível. Então, basicamente é por conta dessa apresentação. A natureza mesmo digamos que, química da apresentação farmacêutica. Na boca, por ser mucosa, os géis são mais toleráveis, por terem essa consistência de apresentação química, né? Eles conseguem ser mais fáceis de serem administrados na forma de gel, dão um conforto melhor para os pacientes, tanto que a gente coloca ele como veículo. O que é o veículo? É quando a gente utiliza uma apresentação para daí então prescrever uma droga que tem um efeito específico. Então, por exemplo, eu posso pegar um antifúngico e prescrever ou na forma de creme, dependendo da área que eu vou manipular ou que eu vou aplicar. Então, por exemplo, vou aplicar um antifúngico no lábio. Então, para o lábio, por ser uma região de transição entre mucosa e pele, é preferível os cremes, né? Por conta que tem uma penetração melhor naquela área da pele, tem essa penetrabilidade melhor. Já os géis, eles são mais penetráveis na região de mucosa. E as pessoas têm essa sensação melhor por conta que ela tem essa característica clínica. É mais geladinho, né? E tem essa consistência mais gelatinosa. Então é por isso que a gente tem essa diferença mesmo. É uma diferença química, basicamente, né? Pela consistência de cada uma. E aí a gente utiliza a depender desses graus de aplicação para cada paciente especificamente. Entendi, obrigado. Tá? Então é muito dessa performance que ele pode ter mais tolerável para o paciente. Geralmente, quando a gente faz prescrições intraorais na mucosa, o ideal é que ela seja na apresentação de gel. Então, por exemplo, a grande indústria farmacêutica hoje já tem medicamentos para cavidade oral aftas, lesões ulceradas, né, de um modo geral, que a gente tem essa apresentação de gel. Isso vendendo na indústria farmacêutica convencional. A gente já tem. Mas se a gente quer dar um conforto melhor para o paciente, geralmente a gente manda manipular. Pega aquela substância que tem um princípio ativo e a gente pede como veículo o gel.
Aí a gente pode brincar um pouquinho com isso, né? Aí, por exemplo, antifúngicos, eu gosto muito de passar, tanto para a região da língua, assoalho de boca, mucosa jugal, os géis, porque tem essa dá esse conforto para os pacientes. Eles conseguem fazer o uso tópico, né, o uso que a gente chama oclusivo, melhor. Diferentemente dos cremes, os pacientes não gostam de usar cremes dentro da boca, na mucosa. Eles reclamam, falam que não tem eles não são pegajosos, né, eles não conseguem aderir, porque a boca já é um ambiente mais aquoso. Aí a gente prefere creme usar na região perioral e lábio, por ser uma região adjacente mais próxima à pele e ter essa penetrabilidade melhor. Eu consigo fazer a oclusão, né, deixar o creme mais compacto na região de pele e vermelhão do lábio do que na mucosa. Então é química mesmo a diferença entre eles e a gente tem que sempre remeter a essa característica para que tipo de medicamento vai ser utilizado e também onde será aplicado, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Apesar de não existirem na grande indústria farmacêutica a maioria dos medicamentos para esse fim, gel, aí a gente faz isso manipulado, a gente consegue, através da farmácia de manipulação, colocar aquela fórmula farmacêutica, né, aquele medicamento, associado ao veículo que eu escolho. Se é o gel, se é o comprimido, se é a pastilha, né? Eu consigo fazer isso através e tendo esse entendimento da função de cada um e também com a constituição química, né? Então, praticamente é Entendi, isso. entendi. Tá? Essa sua pergunta ela é interessante e muito pertinente, né? Por quê? Porque através da prescrição é que eu consigo indicar qual apresentação vai ter para aquele medicamento que eu faço uso. Então eu preciso entender a performance de cada uma, saber o que a grande indústria produz, para daí eu fazer a prescrição mais correta possível. Então a gente que vai indicar, a gente que vai direcionar isso. Tem uma pergunta aqui no chat. O creme e a pomada. Geralmente as pomadas a gente praticamente não utiliza. Por quê? É por conta que elas já são bem aquosas e elas não têm essa penetrabilidade toda. Então a gente geralmente tem que pensar o seguinte na pomada. Quando eu tenho uma área muito cerada, por exemplo, as queimaduras. As queimaduras muito cerada, exposição do conjuntivo. Então eu preciso de um medicamento que tenha já água para hidratar, né? E preciso também de um medicamento que possa dar um conforto no sentido de criar uma película. Então, geralmente nas regiões de queimadura perioral e de vermelhão do lábio, o ideal são as pomadas, por terem essa performance, criar película e terem bastante água e podem dar hidratação. Então, por exemplo, muito comum em medicina nas úlceras de pressão, as úlceras de decúbito, aqueles pacientes que ficam acamados e criam aquelas úlceras extensas. Geralmente as pomadas são mais utilizadas. As queimaduras de segundo, terceiro grau são as pomadas, porque elas dão esse conforto, causam aquela película e conseguem. Então, veja que para algumas coisas é que elas são indicadas, né? Então, alguns medicamentos eles já têm essa performance. Então, por exemplo, hidratantes, medicamentosos que eu falo, né? E corticoides, anti-inflamatórios, eles são bem utilizados nessa função, né? De pomada. Ok, Wanda? Consegui te responder? Tudo bem? Alguma dúvida mais? Isso. Aí, geralmente, ele faz essa diferenciação, muitas vezes, pela atrofia das lesões que você apresenta. É uma pergunta que a Ivanda fez aqui também bem interessante, que, dependendo do tipo da lesão, o médico dela já indicou
o creme e outra vez indicou a pomada. Então, na hora que ele faz a análise clínica da lesão, ele observa, tem mais atrofia? Aquele epitélio está mais degenerado? Ou o paciente refere mais dor? Então, eu preciso criar uma película de proteção, hidratar melhor aquela área? Aí, geralmente, eles fazem essa indicação, pela hidratação que precisa e pela película. Então, as pomadas, elas referem, né, maior hidratação e película. Então, vão dar um conforto, vai aliviar mais os sintomas, né? E já os cremes, não, eles não têm, eles penetram mais, eles vão embora mais rápido, tem uma ação tópica muito mais rápida quando comparado com as pomadas, né, porque são absorvidos muito rapidamente. Então é praticamente para esse efeito, né? Quando geralmente requer uma performance de maior tratamento de rapidez, os cremes indicam mais. As pomadas não. Geralmente são tratamentos onde eu tenho que ter vinculado uma hidratação maior para aquele caso, né? Na boca, a preferência que a gente utiliza por ser mucosa são os géis, depois os cremes e por fim as pomadas. Vocês vão ver se passar pomada intraoral na mucosa, os pacientes vão falar: doutor, não fica, essa pomada que o senhor passou não fica legal, eu não consigo colocar, porque logo se mistura com a saliva. Então é mais por esses fatores que eu estou explicando, né? Então, na boca, o uso de performance, né, de melhor performance, a gente tem os géis. Aí a gente vai lembrar de um termozinho que eu vou falar mais à frente, quando falar nos retrovirais, que são os termos hora-base. Hora-base. Que são géis que têm granulações, são arenosos, que eu consigo criar uma película e deixarem eles mais impregnados, eles têm uma retenção maior. Geralmente, esses géis hora-base, eles são vinculados a corticoides, né, onde eu preciso, desculpa, eu falei antivirais, né, mas são corticoides, que são vinculados a esse tipo de apresentação, tá? Então, geralmente, os géis hora-base, por terem essa característica química e também física de aderência, são mais utilizados. Mas a gente também tem que ver o grau de ulceração que está ali. Então, se aquela área, principalmente da pele, né, que não é tão nossa área, né, pele do corpo, da região mais sistêmica, dependendo das atrofias, da maior destruição da pele, aí o médico pensa, para esse paciente, para dar um conforto maior, é mais ulcerado, é mais atrófico, são mais as pomadas. Não, ele já está com umas lesões mais superficiais, são escoriações, então são melhores os cremes, porque vai absorver mais rápido e aquela área vai cicatrizar mais rápido. Mas quando eu tenho as doenças dermatológicas autoimunes, eu tenho que trabalhar muito, dependendo da condição clínica do indivíduo, né, cremes e pomadas, né? E, obviamente, que vocês vão ter também alguns medicamentos que só são utilizados na forma de creme ou de pomada. Também tem muito isso, né? Por exemplo, tem um tacrolimus, que é um imunobiológico, que é um medicamento imunossupressor, que eles são criados apenas na forma de creme. A gente quase não vê na prescrição e também às vezes tem dificuldade, às vezes até pela concentração da medicação que a gente quer, mesmo que a gente prescreva, o farmacêutico liga, olha, doutor, essa apresentação não tem como fazer por conta que a razão da proporção de porcentagem da substância não consegue se chegar. Então, isso também é estudado pelo pessoal de farmácia, né? Os farmacêuticos, né? Então, é mais ou menos por essa constituição, né? Clínica, performance do medicamento e a concentração terapêutica que ele atinge para a performance de tratamento. Então, é praticamente por isso. Então, vejam que não é uma coisa trivial, né? Eu preciso entender cada medicamento vinculado a cada apresentação, para daí, então, eu ter a melhor performance que o medicamento vai atingir. Ok? Dúvidas? Mais perguntas? Tanto que fica, às vezes, difícil a gente parametrizar isso, né?
porque é distante, porque a gente nunca fez, mas não é distante. Vocês, quando começarem a fazer, a prescrever e ter o feedback dos pacientes, aí a gente consegue entender melhor e trabalhar com essas apresentações à medida que eles melhoram ou pioram, né? A gente não consegue ter uma performance interessante para aquela droga, aí a gente consegue fazer as indicações é, melhor para cada caso, né? Mas vejam que não é trivial. Precisa se entender a clínica do paciente. Vocês lembram que um dos critérios é isso? Entender, foi a aula passada, entender o que cada paciente tem, cada situação específica que ele tem, para daí a gente fazer a prescrição mais correta. E quem vai indicar isso somos nós. Tanto que a gente tem as receitas, a prescrição em si, para fazer isso. Então, por isso que é importante a gente entender e saber o que cada uma faz. E por isso também que é importante a gente sempre ter o quê? O dicionário de especificidades farmacêuticas à mão, para a gente ver se aquela droga comercialmente existe naquela apresentação, para que a gente faça a prescrição mais correta possível. Desculpa, da receita. Então, por isso que é extremamente importante a gente entender isso e saber isso, para fazer a melhor prescrição documental correta, ou seja, fazer a receita de forma correta. Porque a receita, ela tem uma normatização, ela tem um passo a passo para ela ser oficial, né? Para ela ter uma legalidade, para que o paciente chegue na farmácia de manipulação ou na farmácia tradicional e conseguir aquela prescrição. Hoje, essa prescrição ela tem uma notoriedade melhor, maior, porque hoje tem drogas, tem medicamentos que apenas eles são dispensados, são vendidos com a prescrição correta. Então, se errar qualquer coisa na receita, não é vendida. O medicamento não é vendido. Os pacientes vão voltar e falar: doutor, ó, esse medicamento não vendeu porque não tem essa apresentação para ela, né, na farmácia tradicional, não tem a quantidade que você passou, não tem nada disso. Então, por isso que cabe a gente ponderar sempre nesses critérios que eu falei e também ter o DEF associado. Ou seja, sempre consultar, não é vergonha, não fiquem achando, vou consultar o livro na frente do paciente, ele vai achar que eu não sei nada. Pelo contrário, é sinal de zelo, cuidado, porque você vai fazer a prescrição mais correta possível e ele vai ter segurança naquela prescrição. Ruim vai ser ele ir na farmácia e o farmacêutico ou o balconista falar lá: olha, ele escreveu errado o medicamento, ou não existe essa apresentação, né? Essa quantidade também não existe, essa concentração não existe, né? Então, criem sempre esse cuidado, esse zelo de ver o bulário, né? O DEF, sempre consultar. Não é vergonha, é uma coisa que a gente tem. Deu uma travada, né? Vocês conseguem me ouvir? Mas voltou, tá tudo bem? Conseguem acompanhar? Ótimo. Tá? Então, a receita convencional, receita simples, ela deve ter uma padronização, um preenchimento padrão que vocês devem obedecer, que é isso que eu vou projetar para vocês. Então, essa receita é uma receita padrão que a gente utiliza para os medicamentos convencionais, receita simples, tá? Então, o que é que ela tem que conter? Ela tem inicialmente um cabeçalho. Geralmente esse cabeçalho vem com o nome do serviço, o endereço do consultório ou a instituição que você trabalha, né, sempre vinculado com esse cabeçalho. Ela deve ter nome e endereço, lembrando que o endereço é optativo, mas o nome correto do paciente deve conter. E existe uma simbologia padrão, esse R para. Esse R para é um símbolo que geralmente se padronizou como receba para. Então, quem vai vender, quem vai dispensar o medicamento, tem que entender que ele tem que receber e tem que
dispensar aquele medicamento, tá? É só um símbolo normativo utilizado. Então, geralmente tem esse R traçado, né? Riscado a perninha do R, que é o R para, né? Outra coisa que tem que ter é que forma vai ser administrada. Então, usar aqueles termos que a gente já falou, uso externo ou uso interno. Uso externo, quando ele tem contato local, né, direcionado e absorção no trato gastrointestinal, uso interno. Uso externo é quando ele não tem a via alternativa, né, que pode ser especificamente a via oral, ou também chamada tópica, ou externa, endovenosa, subcutânea, e por aí vai. Logo depois, a gente tem o quê? A prescrição propriamente dita. Então, vejam aqui que eu utilizo substâncias, que eu dou a concentração das substâncias e também coloco a apresentação que elas estão. Então, gel de natrozol, ou seja, o veículo que eu quero. Comprimido, pomada, creme. A quantidade, ela também deve ser vinculada para aquele plano de tratamento que eu estou traçando. E, geralmente, nesse veículo, eu coloco essa especificação aqui, QSP, que significa quantidade suficiente para o tratamento específico que eu estou realizando. Logo depois dessa informação, que é a mais importante da receita, que ela deve ser correta, escrita correta, o ideal legível, né? Sem rasuras, tudo isso tem que ter nessa parte aqui. Não pode ter dúvidas. Quem for vender a medicação não pode ficar com dúvidas do que vem a ser. Logo depois eu tenho a posologia. Ou seja, como é que aquele paciente vai utilizar? Como é que ele vai realizar o tratamento, o tempo, que local, por quanto tempo. Então, a posologia ela é indicada. Então, nesse caso aqui, é o gel que vai ser aplicado por modeira, que vai levar à boca por 1 hora, 4 vezes ao dia, por um período de 15 dias. Isso é importante porque esse tempo que eu estou vinculando do tratamento tem que estar vinculado com a quantidade. Então, é sempre bom ter essa razão. Isso porque algumas receitas simples, elas podem ficar retidas, que é o caso, por exemplo, dos antibióticos, né? Atualmente, né, pela Anvisa, eles são receitas que são, apesar de ser simples, ela é retida, né? A receita fica lá. Logo depois eu dato, isso é importante porque essas receitas elas têm validade, então eu tenho que datar elas, né? Então coloco o local com a data certinha, não pode ter rasuras, e logo depois carimbar essa receita, né? Uma assinatura legível e o carimbo também legível, e logo em seguida, como rodapé, eu tenho o endereço vinculado àquela instituição ou consultório ou dentista que está prescrevendo aquele medicamento, né? Então, as receitas simples, elas têm que ter de forma oficial essa padronização. Tá? Então, dependendo da classe dos medicamentos que eu utilizo, essa receita simples ela pode ficar retida. Geralmente na faculdade as receitas simples elas são carbonadas. A gente geralmente gosta de deixar carbonado, ou seja, tem uma segunda via que a gente geralmente deixa no prontuário dos pacientes. Né? O ideal é que seja feito assim, sempre ter ela carbonada ali, ela uma segunda via para que a gente possa comprovar que aquela medicação foi prescrita dessa forma e ela não foi adulterada. Né? Ela é importante ter. Ou então uma xerox, né? Dependendo se a gente tiver uma xerox no serviço, né? Na clínica, coisa que não temos, né? Aí a gente utiliza geralmente ela carbonada, né? Faz ela 2 vezes. Lembrando que é uma receita que não apesar de muitas vezes é dispensada dependendo do medicamento, ela é retida, ela é uma receita simples que muitas vezes os pacientes, dependendo do medicamento, fica retido. Né? Então, ela não é de controle especial, ela é simples, mas dependendo das drogas, aí eu lembro os antibióticos,
geralmente fica retido. Aí o que é que a gente faz, geralmente, né? A gente carbona ela, ou uma via para o paciente, ou deixa uma via na clínica, né? Para a gente comprovar que aquela medicação ela tem uma validade e ela não foi adulterada, né? Porque se tiver alguma adulteração da medicação, né, da prescrição, da receita, isso sofre ações penais sérias, né? Então, essa seria a receita simples. Existem outros tipos de receita, por exemplo, como a receita de controle especial, que é essa que eu estou projetando agora. Então, essa receita de controle especial, alguns grupos de medicamentos estão vinculados à sua prescrição. Então, é uma receita que tem que ter um cabeçalho fixo. Ela obrigatoriamente ela tem que ter duas vias, uma via que fica na farmácia e uma segunda via que fica com o paciente. Precisamos preencher o nome do paciente, o endereço existe, mas ele é optativo, e a prescrição de forma similar a essa aqui apresentada. Essa prescrição aqui. Vejam que as receitas de controle especial, que são da cor branca, elas são vinculadas a alguns grupos de medicamentos, como antidepressivos, antiparkinsonianos, anticonvulsivantes, antiepilépticos, neurolépticos e anestésicos, alguns anestésicos. Então, dependendo da classe dos medicamentos, a gente vai utilizar esse tipo de receita. Aí vocês podem perguntar, o dentista tem a normatização para fazer esse tipo de prescrição? Sim, ele pode usar para fazer algumas medicações. Por exemplo, tem medicação na cirurgia bucomaxilo que vocês vão ver, principalmente nas cirurgias de siso, que a gente utiliza analgésicos, anestésicos mais potentes, que a gente vai utilizar, por exemplo, essa receita aqui de controle especial. Aí a gente lembra o tramadol, né, o tramal, o catadolon, que é outra medicação analgésica mais forte, a morfina também, que é mais forte, né? O Tilex, que a gente utiliza muito, que tem codeína, que é um importante anestésico. Então, a gente utiliza, geralmente, essa forma de receita aqui de controle especial. Não precisa, para essa receita, nenhuma validação ou da vigilância sanitária ou da Anvisa, para que o dentista possa fazer. Né? Geralmente, a gente precisa só ter essa identificação aqui correta. Né? E, geralmente, no site do Conselho Federal de Odontologia, também de Medicina, tem até uma forma de se fazer. Essa receita, geralmente, a gente imprime e faz várias xerox. Né? Então, é uma receita que a gente pode estar utilizando e temos que entender que algumas medicações são vinculadas a ela. Outra coisa, elas têm uma validade. Essas medicações prescritas nesse receituário. Geralmente são 30 dias. Elas não excedem mais que isso. Agora, com a pandemia, tem alguns decretos que elas têm uma durabilidade maior. Foram para 90 dias, né, por conta da pandemia especificamente. Mas, corriqueiramente, elas têm 30 dias. Né? Outra coisa, dependendo do tipo de medicação, elas têm elas são dispensadas, né, por uma quantidade limitada. Por exemplo, dependendo da droga, 3 caixas, né? Uma caixa. Então, geralmente, elas têm uma quantidade limitada por receita. Então, isso tudo é importante. Para quem faz uso de medicação controlada, isso mais para o pessoal da medicina, geralmente os médicos prescrevem essa receita sem datar, porque são tratamentos crônicos, né, por um grande período, e antes do paciente voltar para a consulta de retorno, aquela receita, por conta da quantidade retida para aquela medicação, já expira. Então, eles geralmente dão para os pacientes algumas receitas sem a data. Então, muitas vezes isso está vinculado, né? Existem outros tipos de receita, como a amarela. Essa receita aqui, alguns grupos bem específicos são prescritas, que são entorpecentes e psicotrópicos. Essa receita, ela não está vinculada ao exercício profissional da odontologia. Então, a gente, dentista, não pode ter esse tipo de prescrição feita, porque
realmente a gente não trabalha com os tipos de entorpecentes vinculados ou psicotrópicos vinculados, então o dentista não tem a validação legal para fazer a prescrição desse tipo de medicamento, dos medicamentos prescritos nesse tipo de receita, que é a amarela, né? Então veja que ela tem uma forma, tem um código aqui que é vinculado ao profissional ou ao serviço. Então são receitas que são de uso bem restrito, né? Os inibidores de apetite, por exemplo, são prescritos nela, medicamentos para também controle de atividade cerebral também são vinculados a ele, né? Para concentração, né? Então, alguns pacientes fazem uso dessas medicações por um grande período do tempo, né? Os neurolépticos são bem utilizados, né? Que são estimulantes do sistema nervoso central. Então, por isso que a gente não tem o exercício legal da prescrição da receita amarela, a receita A. Já a receita B, que também é uma receita especial, veja que também ela tem uma forma diferente, ela é da cor azul, ela lembra um cheque, acho que não é do tempo de vocês, né? O cheque de dinheiro, o cheque de banco, hoje praticamente não se utiliza mais, né? Mas ele lembra, ele é feito em talões, tem um número também de série vinculado, é uma receita também que vai ter um controle mais restrito, ela é expedida por pela vigilância sanitária, né, por órgãos competentes da vigilância sanitária, Anvisa e vigilância sanitária. Ela tem uma identificação, geralmente vinculada ou ao serviço ou ao dentista que faça a prescrição, e veja que ela tem uma forma bem racional de prescrição, a indicação do medicamento, a quantidade, a dose e como vai ser tomada. A gente coloca o nome do paciente, o endereço também é optativo, e ela deve ser carimbada e datada. É similar a de controle especial, geralmente dependendo do uso diário permanente que os pacientes têm, geralmente a data não está, os profissionais deixam ela em branco. O dentista pode fazer, apesar de ser uma receita restrita a psicotrópicos, antiepiléticos, indutores do sono, ansiolíticos, a gente trabalha bastante com alguns ansiolíticos, antidepressivos, tranquilizantes e anorexígenos. Né? Então está vinculado a esse grupo de medicamentos. Mas dependendo da área de atuação do dentista, ele pode vir a ter esse tipo de medicação, que a gente vai encontrar, né, geralmente, eu trabalho com pacientes especiais, trabalho com cirurgia, eu faço sedação medicamentosa nos pacientes, então eu posso ir lá na vigilância sanitária, fazer meu cadastro, aí eles vão liberar um número de série e a gente vai poder confeccionar na gráfica essas receitas. Geralmente são boletos com 50 receitas. É um talonário mesmo, né? Que geralmente a gente faz a prescrição e coloca do lado como foi feita aquela. A gente tem um controle bem rígido dela. Porque é uma receita que ela vai ficar na farmácia. Né? Então, essa seria essas receitas. No final aqui da aula, eu trago para vocês um resumo de tudo isso que eu falei para vocês, principalmente com a quantidade máxima de prescrição, a validade da receita, como ela é expedida, né, se é por autoridade sanitária ou não, serviços públicos de saúde. Então, dependendo do grau, a gente pode fazer esse tipo de prescrição, né, dependendo da medicação que eu estou fazendo uso. Mas o ideal é que vocês aprendam a prescrição racional da receita simples que tem essa forma de fazer, né? A mais oficial, é a mais correta que vocês devem fazer. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Acho que tem aqui. O R para é um símbolo que a gente utiliza de receba para. É como se fosse um código, que aquela receita ela tem uma notoriedade para ser recebida pela empresa, né, pela farmácia de manipulação. Então, geralmente é esse termo que a gente coloca. Mais oficial, tá? Isso, os dentistas não podem amarela, ela é restrita a algumas classes de profissionais, como neurologistas,
psiquiatras, geralmente vinculadas a esse pessoal. Quando o paciente precisa de fazer um uso muito prolongado, geralmente a gente dá aquela receita sem a data, com a quantidade, mas sem a data. Se eu datar, ela fica vinculada ao prazo de validade para o medicamento que eu estou utilizando. Então, são 30 dias, geralmente. Ou se forem os inibidores de apetite, aí vai para 15 dias. Então, requer muito vinculado a isso. Tá? Então, a gente não data ela. Não coloca a data. Se eu colocar a data, eu vou justamente dar um período. Aí vocês podem perguntar, as brancas simples têm um período? Tem, geralmente são anuais. Então, os pacientes, eles gostam muito de ir na farmácia e ficarem com aquela receita por meses, né? Dependendo da droga, na receita simples, até 1 ano. Dependendo disso, ela não pode ser vendida. Ele tem que renovar, ir no médico e no dentista para comprar. Os antibióticos, por conta da resistência que existe, né? A resistência microbiana, se vinculou essas receitas serem datadas e retidas. Apesar de ser simples, tá? Então é por isso, quanto da resistência. Então os pacientes às vezes ficavam com aquela, toma dor de dente antibiótico, amoxicilina, compra na farmácia de qualquer jeito. Então, atualmente, hoje em dia não se compra mais de qualquer jeito os antibióticos, né? Eles têm receita de prescrição retida. Alguns corticoides também, apesar de ser simples, mas tem que ter a receita. Ou então as farmácias fazem, sabe o quê? Para validar aquela receita, carimbam atrás e assinam que foi dispensada. Aí a pessoa não pode mais comprar em lugar nenhum. Dúvidas, perguntas? Eu tenho Então, mais a uma pergunta. validade da receita depende da droga que eu utilizo. Então, 30 dias é o prazo que elas têm, né? Vinculado. Se ela for tanto de controle especial como simples, né? Então depende bastante. Por isso que eu coloquei aquela tabela no final para que vocês possam acompanhar a depender do tipo da droga. Depois do R para, precisa, olha lá, aparecendo. Depois do R para, é a via de administração geral que eu vou usar. Uso externo ou interno. Então, depois do R para, o uso dela. É externo, é interno? Aí vocês podem me perguntar, professor, eu posso especificar que via eu quero nessa parte? Pode. Tem gente que coloca assim, uso interno, aí coloca oral. Ou já põe uso oral. Pode sim, desde que seja vinculado à via. É obrigatório tê-la. Professor, Oi. onde é que a gente vai utilizar o antibiótico para receita simples e o antibiótico para receita azul? Os antibióticos, eles são de receita simples, porém são retidas. Simples, sempre. Os antibióticos não são vinculados a de controle especial. Há uns 5 anos, 6 anos, ficou convencionado que eles seriam controle especial. Mas isso caiu por terra. Então a Anvisa tem uma nota técnica que diz que os antibióticos, seja ele qual for, eles são de receita simples. Entretanto, tem que ser dispensado, ou seja, a farmácia tem que ou reter a receita ou carimbar no verso dela que ela foi dispensada. Então, os antibióticos são de receita simples. Essa que está aparecendo aqui na imagem, tá bom? Então, os antibióticos é a regra geral para eles. Receita simples. Por conta da resistência microbiana, foi de entendimento da Anvisa fazer com que eles sejam retidos. Ou a receita é retida, ou ela é carimbada. Quando a gente fala carimbada, ela foi dispensada. Ou seja, foi vendida aquela fórmula e a pessoa não pode mais comprar em lugar nenhum. Aí isso cria o quê? Aquela rotina do paciente
voltar no médico, voltar no dentista e saber se ele vai precisar tomar mais um medicamento ou não, entendeu? Aí por isso que isso tem que estar vinculado. Então é receita simples mesmo, um antibiótico simples. É porque eu digo isso porque alguns médicos eles só escrevem um antibiótico na receita que é especial e algumas farmácias só aceitam receita especial Não. do antibiótico. Antibiótico não é receita especial, ela é receita simples. Entretanto, ela é retida. É isso que eu estou dizendo para você. Ela não é controle especial. Não se faz no controle especial. Antigamente se fazia, né? Qualquer antibiótico. Eu faço ele, tanto, por exemplo, se eu vou dar para o paciente antibiótico, analgésico e anti-inflamatório, geralmente eu posso até fazer a prescrição toda numa receita, mas eu tenho que fazer numa receita à parte, que é uma receita simples mesmo, separada do antibiótico. Então, o antibiótico é receita simples, entretanto dispensada ou retida. Essa é a diferença. Aí parece que ela é especial, mas ela não é. Porque a receita especial, ela precisa ter aquela característica que eu mostrei para vocês lá. Ela tem que ter essa característica aqui, ó. Ela é dupla via e veja que eu tenho que identificar a compra dela. E o farmacêutico tem que depois dispensar ela nesse quadradinho aqui. Então, essa é uma receita de controle especial. Se você for pegar de qualquer antibiótico que você tem aí, ela não vai ter essa carinha, não. Ela vai ter uma de receita simples. Entretanto, ela pode ter um carimbo, que foi dispensada, ou ela ficou retida. E você tem uma segunda via dela. Mas os antibióticos, de modo geral, a azitromicina que o pessoal está tomando aí pra caramba por conta do Covid, não é feito aqui, nessa receita. É feita nessa aqui. Simples. Entretanto, é uma receita que ela deve ser ou retida ou deve ser dispensada, né? Ter um carimbo que só a gente já usou. Entendi. É simples mesmo, tá? Antigamente, há 6 anos, como eu falei, 6, 7 anos, 5 anos, foi racionado, né, racionalizado que seria nessa aqui, antibiótico. Mas viu que estava dando muito trabalho. E aí eles preferiram, não, vamos voltar para simples, que é essa. Entretanto, ela vai ficar retida. Ou vai ficar dispensada. Quando eu digo dispensada, é quando o farmacêutico carimba ela atrás e coloca. Vendida no dia tal, não sei o quê, aí a gente diz que é dispensada. Entendi. Tá? Obrigado. Hoje em dia, aí vocês podem perguntar, ué, mas tem já receita digital. O dentista pode fazer receita digital? O que é que vocês acham? Para terminar a aula. Já estou passando um pouquinho. Ué, mas é digital, como é que eu vou carimbar? E assinar, Juliana? É digital. Por exemplo, tô com problema, fui no dentista. Tem que ser assinatura digital, né? É isso mesmo. Então, por conta da pandemia, saiu uma nota que o dentista, uma regulamentação da Anvisa, que o dentista pode fazer a prescrição online. Então, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente entra lá no Conselho Federal, a gente consegue ver isso. É bem rápido para vocês, para eu liberar vocês. Vou mostrar aqui um. Todos conseguem ver esse site aqui, ó, do Conselho Federal? Sim, conseguimos. Então aqui, ó, tem prescrição eletrônica já. Então, clicando na prescrição eletrônica, a gente consegue ver que existe a prescrição eletrônica para o dentista, aí saiba mais, né? Então, existe chaves públicas brasileiras, que é o
o ICP que faz isso, que emite o certificado digital, conferindo que o dentista ou o médico tem aquela assinatura digital para se fazer a prescrição. Então eu consigo ver aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, saiba mais e download, ó, eu tenho vários, até solicitação de exames, laudos, atestados, receita simples e de controle especial. Quando eu clico na simples, aí ela me dá mais ou menos aquela versão. Caramba, tá aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que eu consigo digitar o nome do paciente, ó, e fazer aquela prescrição que eu mostrei para vocês. R para uso. Opa, eu consigo fazer tudo ela aqui. E consigo lá embaixo, ó, veja que ela tem uma via digital. Eu tenho aqui o nome do dentista que eu coloco para validar justamente a assinatura dele por via digital, que é validada por esse site aqui do governo, que é esse aqui, ó. Que é validada aqui, ó. Então, quando o paciente recebe o código, na farmácia, eles vão verificar se tem validação legal. Então, tudo isso está sendo feito, isso só, gente, por conta da pandemia, que foi declarado como uma coisa possível, né? Porque o teleatendimento em odontologia ainda ele tem sérias restrições. Ainda não tem uma normatização como tem o médico. O Conselho Federal de Medicina está bem avançado nessa parte de teleatendimento, diferentemente da odontologia que está um pouquinho ainda atrasada. Mas por conta da pandemia, isso foi viabilizado de forma mais simples. Então, essa forma de prescrição, ela só remete até a validação da pandemia. Aqui é o controle especial, ó. Se eu for entrar aqui, ó, controle especial, como é que vai ser? Então, se eu abrir aqui, ó, vocês vão ver que já tem um jeito, uma forma, ó. Já vendo que, vejam que mudou? Já. Ela já é um pouco diferente. Mas já tem aqui, já vem dupla via, ó. Aqui, ó, veja que ela tem já características daquilo que eu sempre falei, tô falando na aula, que é um conteúdo que tem que ser dispensado. Então, vai ter o nome do medicamento, o laboratório. Então veja que tem 6 espaços, porque depende do número de caixas, 3 caixas, 6 caixas. Aí aqui vai ser depois dispensado, tanto pelo. Vai ser assinado, né? Lá na farmácia, pelo farmacêutico e pelo comprador. Então veja que tem essa característica específica para essa parte de prescrição eletrônica, né? Então já existe, já é uma realidade, mas sofreu essa reformulação por conta da pandemia. Não sei que quando terminar a pandemia se a gente vai trabalhar dessa forma. Isso validado pelo Ministério da Saúde, né? Pelo governo federal. Então a gente tem esse respaldo porque o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Odontologia tiveram essa parceria com o governo federal, a Anvisa, para que fosse viabilizado essas assinaturas e a gente pudesse com mais plenitude fazer essa prescrição através do teleatendimento, né? Mas quando terminar a pandemia, eu não sei como isso vai ficar validado, né? Porque o teleatendimento em odontologia, a parte da prescrição, ele tem algumas ressalvas ainda, por lei, tá? Mas por conta da pandemia, pode-se fazer. Dúvidas, perguntas?